Amém, irmãos? Apareceu Jesus. Ainda que der, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, rapidamente, né? Ler essa palavra. Eu vou fazer a final. Efésios capítulo 2. Se quiser ficar por aqui, você a gente viu lá do outro lado. Fica mais claro, gente. Eu falei, né? Amém. Capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, por favor. Então, nós vamos falar aí do nosso penúltimo solo, né? Hoje nós vamos falar sobre a glória. Glória somente a Deus. A paixão pela glória de Deus. Amém? Você já achou? Vamos ler? Pedrinho, você já colocou a também? Está perdido hoje, hein? Deixa eu ficar, você tem jardim uma era bem na Serra, 1900 e... Não, jardim uma era na Serra? Aí. Afamel. Eu já vou para uma era aqui da Serra. Levou 430. Então, ele está perdido, que sou eu. Achou que não, se você não achar, não tem problema, né? De vez em quando acontece, né? Vamos lá, irmãos. Eu vou ler, então, vocês vão prestar atenção, por favor. Gosto muito de ler responsivamente com os irmãos, mas hoje não temos aqui, somente aqui, tá bom? Preste atenção. A Bíblia diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Verso 3 eu lerei, todos vão ler 4 aqui, eu já preciso colocar isso para a nossa igreja. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Irmãos, verso 4, por favor. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, não eram as futuras, mas eram as futuras. Nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus eterno, estamos nessa noite na tua presença, te louvamos pela tua palavra, te pedimos que nos ajude na compreensão da mesma e a darmos sempre glória ao teu nome. Fazemos esta oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero expor o texto que nós lemos aqui e explicar por que esse texto, para falarmos que a glória somente a Deus. A paixão pela glória de Deus. Irmãos, é muito bom aqui dizer aos irmãos, comentar que o problema na humanidade começa quando Moisés menciona no capítulo 3 do livro de Gênesis, é que além de Adão e de Eva não terem ouvido a palavra de Deus,
terem aceito que ela poderia ser relativizada, eles foram incentivados a buscarem a própria glória. E todos os males e as dificuldades que nós vivemos nos dias de hoje devem-se a isso. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. E o texto que lemos aqui nesta noite, irmãos, vai nos dar uma compreensão dessa glória e o motivo pelo qual somente a Deus devemos dar toda a honra, toda a glória. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, ele vai expor de uma maneira maravilhosa 3 ou 4 coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite em nome de Jesus. Primeira coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo visa compartilhar, ouvido pelo Espírito Santo de Deus, é nos mostrar a condição do homem sem Deus. Os primeiros versos que nós lemos, aí um pouquinho mais quente aqui, né? Os primeiros versos que nós lemos aqui, eu lembro na casa do falecido irmão, você lembra lembrar disso? Mas era um lugar muito apertado, estava cheio, estava nem fraco, estava bom já feliz, às 17 horas, tendo variado 2 ou 3 trens, né? Que calor, sem ar-condicionado, casa da nossa irmã Débora, lá no Porto do Arrastão, né? Irmão Eufrásio, falecido irmão Eufrásio, está muito calor. Aí o querido irmão nosso, eu vou citar o nome bem de terno, preto, sol de meio-dia, suava, e dizia para o pregar, isso não é calor, não, isso é fogo, Espírito Santo, mas era calor mesmo. Já nada, hoje o Espírito de Deus estava ali, mas naquele momento, sabe, era calor mesmo, calor mesmo, porque o dia estava muito quente, era no verão, um dia de semana, eu acho, 1 ou 2 horas da tarde, estava extremamente quente, sábado. Então vai ficar um pouquinho mais quente para a gente aqui, mas não tem problema. Irmãos, nós começamos a verificar aqui, ele começa a falar, como disse aos irmãos, a condição do homem sem Deus. Condição essa que nós chegamos a viver. E para mostrar que a condição do homem sem Deus é uma condição dramática, ele usa a expressão morte. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Mortos. Nós queremos relembrar os irmãos aqui que nós estamos falando não de uma morte física, porque Paulo escreveu para pessoas que estavam vivas, fisicamente falando, mas ele nos fala de uma morte espiritual. Morte esta que torna o homem comum incapaz, irmãos, de reagir às coisas de Deus. Este homem, ele está morto espiritualmente, ele está morto para as coisas de Deus, ou seja, ele está insensível para as coisas de Deus. Ele não consegue compreender o caminho de Deus, porque o morto não compreende nada, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque uma pessoa morta fisicamente não entende nada, e o morto espiritualmente, irmãos, não tem condições de compreender o Evangelho. Ele está perdido, ele não tem vontade, sua vontade são para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus não, porque ele está morto, ele está insensível, ele é completamente incapaz de desejar a Deus, de desejar a presença de Deus, de desejar as coisas de Deus, de almejar e buscar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém. Um homem sem Deus, ele busca a mão de Deus, ele busca o milagre de Deus, ele busca uma bênção de Deus, mas é incapaz, amados irmãos, de compreender e de desejar as coisas de Deus profundamente falando. Sozinho ele não consegue reagir, sozinho ele é incapaz de compreender e desejar as coisas que vêm do nosso Pai Celestial. E Paulo diz que essa morte foi gerada pela desobediência e dos muitos pecados.
nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo aos comandos dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. O que Paulo está falando aqui, mortos espiritualmente, incapazes de compreender as coisas celestiais, mas irmãos movidos e controlados, como ele vai mencionar a partir do verso 2, comandado, irmãos, pelos poderes do mundo invisível, pelo Espírito que opera no coração daqueles que recusam a obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus. Ou seja, agindo, irmãos, por influências externas, influências demoníacas, sugestionado por demônios, alguns até possesso por demônios. Esta é a condição do homem sem Deus. Ele está morto espiritualmente. Ele pensa que controla a sua vida. Ele pensa que faz o que ele bem quer. Ele pensa que tem liberdade, mas ele não tem liberdade. Ele está preso. Ele é influenciado por demônios. Mas Paulo, ele não apenas está falando dos irmãos, de um passado dos irmãos da igreja de Éfeso, o que é presente na vida de muitos, mas ele também se inclui nessa condição, porque ele diz: todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Então Paulo se inclui, apesar de ser judeu, apesar de ser um líder religioso, apesar de ser um fariseu, um provável membro do Sinédrio, ele agora se inclui nessa condição do qual os irmãos da igreja de Éfeso também estavam antes de conhecer a Cristo. Ou seja, mortos espiritualmente, sofrendo influências externas, influências de demônios, sofrendo influências internas, ou seja, seus desejos, sua carne, as tentações, as intúmias, segundo a nossa natureza humana. Ele diz: éramos por natureza merecedores da ira como os demais. A natureza é por nascimento. Por nascimento, éramos merecedores da ira. Ira de quem? Da ira de Deus. O que é capaz de trazer a ira de Deus, senão os pecados da humanidade? A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias por causa do pecado. Um palavrão que é dito, um pensamento maldoso que sobe ao coração do homem, um desejo que ele não tem coragem de colocar em ação em alguns momentos, mas está na sua mente, no seu coração. Deus conhece todas as coisas, meus amados irmãos, e todas essas coisas faz com que a ira de Deus seja acesa. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Esta é a condição do homem sem Deus. Ele está morto espiritualmente, ele está morto para as coisas de Deus, ele está insensível para as coisas espirituais. Pastor, se os milagres acontecessem, Faraó, irmãos, Faraó viu os milagres feitos por Deus por meio de Moisés, e o coração de Faraó estava duro. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi um endurecimento ativo, irmãos. Deus não fez nada para que o coração de Faraó ficasse duro, mas foi um endurecimento passivo. Quando Deus não faz, quando Deus não age na vida deste homem, este homem é incapaz de ver Deus. Nós olhamos a natureza, nós podemos contemplar a glória de Deus, a boa mão de Deus. Mesmo assim, esses homens, ao invés de dar glória a Deus, eles buscam a sua própria glória. Por quê? Porque estão mortos espiritualmente, porque estão insensíveis para as coisas de Deus. Pastor, eu prego, pastor, eu oro. Sozinho, este homem não consegue se converter. Ele age sob influências externas, demônios, influências internas, sua natureza pecaminosa. E por causa disso, irmãos, são dignos da ira de Deus. É a primeira parte desse texto que Paulo está querendo deixar muito claro para todos nós.
condição, irmãos, incapaz de reagir sozinho, por si só, as coisas de Deus, desejar a Deus, ele a princípio estaria perdido, ele seria, vamos dizer assim, alguém por quem não haveria a menor possibilidade de mudança. Mas é aí que, a partir do verso, irmãos, do verso 4, o apóstolo Paulo nos apresenta uma outra verdade. O homem está morto, o homem está insensível, o homem age por sua natureza pecaminosa, o homem age sob influências de demônios. Mas para que esse homem pudesse ser alcançado, alguém precisava tomar a iniciativa. E a partir do verso 4, o apóstolo Paulo escreve: mas Deus é tão rico em misericórdia. Esse mais aqui demonstra uma contrariedade, uma oposição a tudo que foi apresentado. Portanto, entretanto, mas... Então, para que esse homem pudesse ser alcançado em salvação, para que esse homem pudesse ser alcançado, alguém precisava tomar a iniciativa. E quem toma essa iniciativa é Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Mas Deus é tão rico em misericórdia. Ele age assim, irmãos, porque apesar de ser um Deus justo, o nosso Deus é um Deus misericordioso. O que é misericórdia? É condoer-se com o sofrimento humano. Deus está vendo este homem santo, incapaz de compreender a Ele, incapaz de buscá-lo, incapaz de desejar a sua glória, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus está vendo que este homem age sob influências de demônios. Deus está vendo que este homem age influenciado pelos seus desejos carnais. Deus está vendo que este homem caminha cada dia em perdição. Então ele vai agir. Ele vê o sofrimento deste homem. Então Deus age. E age por quê, irmãos? Porque Ele é rico em misericórdia. Deus se compadece dos seus amados. Deus se compadece dos seus eleitos. Misericórdia é isso. É compadecer-se com o sofrimento alheio. Então Deus vai agir. Vai agir por causa dessa misericórdia. Vai agir com esse amor que tanto, esse amor que tanto nos amou. Embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele vai resolver um dos nossos grandes problemas. Ele diz: Ele nos deu vida. O problema do homem não é a morte. Então esse Deus, Ele toma a iniciativa e nos dá o quê? Vida. Que vida é essa, irmão? É o novo nascimento. É a capacidade divina que o homem, a partir desta iluminação, ele passa a compreender e desejar as coisas de Deus. Essa graça eficaz, esse chamado especial para a salvação, esse chamado eficaz, irmãos, eficaz porque ele é irresistível. Não que passamos a agir, irmãos, vamos dizer assim, sendo que as nossas vontades estivessem completamente, como se fôssemos bonecos, marionetes nas mãos de Deus. Não é nada disso. Mas mediante a ação do Espírito Santo em nós, no nosso coração, na nossa mente, no homem interior, onde só havia trevas, incompreensão e morte, Deus traz a vida, traz um novo nascimento, traz essa capacidade de compreender os seus caminhos. E quando os nossos olhos são abertos, irmãos, não é possível resistir. O Senhor disse para Paulo: Paulo, não resista a uma força maior do que a tua. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está tentando resistir a algo que é mais forte que você. Não dá para resistir quando essa luz de Deus envolve nossos corações, quando essa luz de Deus, quando um novo nascimento, irmão, é derramado
nós estávamos mortos, Deus, dos nossos delitos, dos nossos pecados, mas Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí Ele vai dizer, é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com eles nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. O que Paulo agora tem em sua mente é um rei, irmãos, é Deus reinando em glória. E quem está à sua destra, ou quem está à sua direita, é o seu Filho, amado Jesus Cristo. Deus Pai assentado no trono e o seu Filho, Jesus, assentado à sua direita, com Ele. Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos como estrado dos seus pés. Ele está falando para o Filho. E quando Paulo nos apresenta isso aqui, ele está nos mostrando uma outra solução que Deus trouxe para nós. Porque Paulo nos menciona ali, diz que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, porque somos descendentes de Adão, o primeiro desobediente. Então todos nós também somos considerados por natureza, por nascimento, desobedientes como Adão. Mas Deus Pai nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Ou seja, irmãos, Ele está querendo dizer, antes éramos filhos da ira divina, agora nós estamos assentados em Cristo, à sua destra, seu Filho. Em outras palavras, Ele está dizendo que Deus nos recebeu como filhos. Agora nós somos filhos de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Agora, irmãos, nós já não somos filhos da ira, nós somos filhos de Deus, assentados juntamente com Cristo, à destra do nosso Pai Celestial. Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Deus fez isso em nossa vida, nos dando vida espiritual, nos recebendo como filhos, irmãos, porque Ele nos ama. Mas existe alguém que Deus ama mais do que a mim, e não é a mim. Você tem que fazer também é essa. Irmãos, qual é a pessoa que Deus mais ama? É Ele mesmo. A pessoa que Deus mais ama é Ele mesmo. Por amor a mim, por amor a mim. É por isso que Deus faz as coisas. Porque Ele ama. Mas antes de me amar, Deus se ama mais do que me ama. Mas peraí, não é egoísmo isso? Não é egoísmo alguém fazer algo para a sua glória? Eu não posso fazer isso. Eu sou um ser humano. Os irmãos que estão assentados aqui não podem fazer isso, porque são seres humanos como eu, limitados. Se fizéssemos isso, irmãos, estaríamos com problema. Mas Deus pode fazer isso, porque Deus é Deus. Deus pode se amar. Se Deus me amasse mais do que a Ele, irmãos, teria um problema. Não, a pessoa que mais Deus ama é Ele. E Deus faz tudo por amor da sua glória. E Ele pode fazer isso. Ele pode gloriar-se em si mesmo.
Deus faz porque me ama, amém? Mas Deus faz, irmão, antes de me amar, por causa da sua própria glória. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar nesses versos que eu acabei de ler. Fala assim, irmão, Deus fez isso porque nos ama, Deus fez isso porque nos quer bem, mas Deus fez isso acima de tudo, por causa da sua glória, para mostrar aos anjos, para mostrar às gerações, irmãos, o valor da sua graça. Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. A glória de Deus. Ele disse a mim: agora eu não divido com ninguém. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Que boas obras são essas? O que Paulo está querendo nos apresentar com esse texto? Que nós não fizemos nada para a nossa salvação. Pastor, eu tive fé. A fé que você teve foi Deus que te concedeu. Era uma dádiva de Deus. Não estou falando de um assentimento mental. Estou falando de uma fé salvadora. Foi Deus que agiu em mim. Eu sou incapaz de me converter. Foi Deus que agiu em mim. A única coisa que nós levamos para a nossa salvação, sabe o que foi? Começa com a letra P, termina com a letra O. O que foi? Foi o nosso pecado. Foi a única coisa. Nós não fizemos nada. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que você tenha feito para merecer a sua salvação. O que nós merecíamos era o inferno. Isto é graça, favor imerecido. Mas Deus nos trata de maneira diferente. Deus nos trata com carinho. Deus nos dá a vida, embora nós merecêssemos o inferno e a condenação eterna. Somos salvos pela graça. Não é uma recompensa pela prática de boas obras e para que ninguém venha a se orgulhar diante de Deus. Não há motivo. Nós não temos do que nos orgulhar diante de Deus. A glória é dele. A honra é dele. E é por isso, irmãos, glória somente a Deus. Foi Deus que pensou na salvação. Foi Deus que elaborou, foi o Pai que elaborou o plano da salvação. Foi o Filho que executou o plano da salvação. É o Espírito Santo que aplica o plano da salvação. Portanto, a glória é somente dele. Não há glória em nós. Não há méritos em nós. Você está entendendo por que glória somente a Deus? Essa glória é somente a Deus, irmãos. Os reformistas pensavam justamente nisso, na questão da salvação. Não é intercessão de santos. Não é uma questão de boas obras. Não é uma questão de méritos humanos. Porque, como Paulo deixa muito claro, nós estávamos mortos. Nós estávamos perdidos. Nós éramos completamente incapazes. A coisa começa a mudar a partir do verso 4, quando diz: mas Deus, é Deus que age. É Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Foi Deus que fez. Foi Deus que agiu. Então, irmãos, a glória por tão grande obra em nossa salvação somente pertence. Se eu dissesse aqui que eu me converti, se eu dissesse aqui que eu tomei uma atitude por mim mesmo, sozinho, eu mereceria algum percentual desta
O homem não fez nada. Não. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós não fizemos nada. Foi Deus que fez tudo. Foi Deus que fez tudo. É Deus que faz tudo. É Deus que faz tudo. É Deus quem faz tudo para a nossa salvação. É o mesmo Deus que nos preserva para a nossa salvação. É o nosso Deus. Então a glória pela fé que temos, pela salvação que possuímos, pertence somente ao nosso Deus. Méritos zero da nossa parte. Os méritos são de Cristo. Os méritos são de Deus. Aquele dia que você se decidiu, eu me lembro como se fosse hoje, eu indo para a igreja, eu saí de casa decidido, hoje eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Já tinha lido o Novo Testamento todo, o Espírito Santo já falava no meu coração. Eu já olhava a natureza e dizia: Jesus, voltar agora, eu estou perdido, eu vou para o inferno. Eu preciso me decidir. A mãe ainda cantava para mim: fogo do diabo na cabeça dos pés, queimando por sangue era Jesus de Nazaré. Eu cantando, ela cantava, eu ficava com mais raiva ainda. Desobediente. A mãe cantava isso. Eu tentando provocar minha mãe, ela ia cantar essa música para mim. E ela estava certa. Completamente certa. Mas eu lia a palavra. Eu os via orando. Eu os via lendo a Bíblia. Eles diziam para mim: olha, a maior bênção que você pode ter, você encontra nesses livros. Eu ia nos cultos. Eu era trazido para a igreja assim, às vezes ficava dormindo no banco, igual às vezes veio irmãos. Não trazer irmãos, como é importante trazer. Quando já tiver com 18 aninhos, filho, aí não tem jeito. Né? Dá trabalho, não está grande. Agora senta aqui, vai para ali, vai te obedecer. Quando tiver com 18 aninhos, vai fazer o que bem entende. Então essa é a hora de plantar. Minha mãe, meu tio, meu pai. Hora de cantar, de ensinar, de ir para a igreja, senta aqui, eu não quero senta aqui muitos cultos, e os varões de um lado, os varões do outro, as irmãs, tudo de véu na cabeça, os outros tudo de branco, com a capa, todo mundo com baba, irmão, mas o desejo de servir a Deus, o zelo pelas coisas de Deus, e ali, ministrando a palavra de Deus na minha vida, lá na frente, em Belo Horizonte, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou ser crente. Sentei no último banco, ouvi a mensagem, não me lembro o que o pregador falou. Eu só sei que quando ele terminou, eu estava lá na frente. Você precisa fazer 40 anos. Acho que já se passaram 38 anos dessa decisão. Não, eu não fiz nada. Deus fez. Você não fez nada. Deus fez. Por isso, a Ele toda a honra. Deus não se entendeu. É o ápice, é o final do ciclo, né? Sólido. É o final. Mas não